O melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. Eu creio que agora nós estamos ligados, conectados em uma só fé, no mesmo Espírito, crendo num Deus poderoso. Amém? Seja bem-vindo e que Deus te abençoe poderosamente. Durante a ministração dessa palavra, eu peço que você já prepara o seu kit de ceia. Você que mora em outra cidade, prepara um pedaço de pão ou até mesmo um pedaço de biscoito creme cracker, água e sal e o suco de uva. Nós vamos tomar a ceia junto daqui a pouco. Amém? Esta palavra que eu vou ministrar para você nessa noite, vou precisar muito da sua atenção. Então, por favor, desligue a máquina de lavar roupa, desligue o liquidificador, desligue outros aparelhos sonoros, coloque no silencioso para que nada roube a sua atenção, nada que gere distração. Todo mundo aí na sala ou no quarto, ou até mesmo no hospital, eu creio que hoje Deus tem milagre para a sua vida. Glória a Deus. Você que toma posse, diga amém. Aleluia. Como hoje é noite de ceia, eu quero compartilhar uma palavra contigo a respeito da ceia do Senhor. Veja bem que tem algum celular ligado aqui, se tiver põe no silencioso. Amém. Desculpa aí, amados. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra contigo e se chama a ceia do Senhor. Dos 4 evangelhos, 3 narram sobre a ceia do Senhor. Dos 4 evangelhos, 3 estão narrando sobre a ceia do Senhor. Qualquer seminarista que está começando um seminário agora, ele sabe que a ceia é um memorial. Está falando daquilo que Cristo fez, do seu sacrifício de morte de cruz pela humanidade. Fazei isto em memória de mim. Também sabemos que aponta para a comunhão com o Pai, que aponta também para a comunhão com os irmãos. Por isso, nós precisamos congregar, porque a ceia, ela fala dessa união entre os irmãos. É um simbolismo, porque aponta para o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor também, ela inaugura a nova aliança. A velha aliança ficou para trás e começou uma nova aliança. Isso quer dizer que nós não precisamos mais do sangue de animais, porque agora nós temos o sangue de Cristo Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, o sangue de Cristo te lava, Ele te purifica e te transforma. Mas mediante tudo isso que eu falei para você, então surgem os padrões religiosos. Preste atenção. Muitos tomam a ceia como se estivesse tomando uma colherada de remédio ruim. Ele pega ali o cálice e a hora que ele toma, ele faz até uma caretinha assim, como se estivesse tomando aquele remédio ruim. Lembra quando era criança e você estava gripado, sua mãe fazia um xarope muito esquisito, colocava aquele xarope na colher e falava assim, toma aqui, isso aqui vai te sarar. E às vezes você tomava aquele remédio ruim, fazendo careta. Tem pessoas que tomam a ceia dessa forma, como se fosse um remédio ruim. Outros tomam a ceia como se fosse o dia do julgamento. Eles estão aqui com um copo de ceia, estão tremendo com um copo de ceia na mão, como se fosse o dia do julgamento e se tivesse uma espada sobre a sua cabeça. Muitos tomam a ceia dessa forma. Outros tomam a ceia mais preocupado com a vida alheia. Ele está aqui com um copinho da ceia, mas ele está olhando para o irmão. Ele está olhando para aquela irmã. Será que fulano vai tomar a ceia? Será que ciclano vai tomar a ceia? Então, ele quer discutir até mesmo com o pastor quem toma e quem não toma. Interessante que na Bíblia, em lugar nenhum, manda a gente examinar as pessoas, mas ela pede que você se examine. Então, quem tem que examinar é você e não eu. Você que tem que fazer um autoexame da sua vida. Outros não se sentem dignos de tomar a ceia. Não vai tomar a ceia, fulano? Não posso. Por quê? Porque eu não sou digno.
né? Isso fala de uma justiça própria. Amados, eu achei uma frase interessante de um pastor que viveu no século passado. Ele diz assim: nós não merecemos o céu, nós merecemos é o inferno. O que nos coloca no céu é a graça de Deus. Merecemos o céu, nós merecemos o inferno. Quem nos coloca no céu é a graça de Deus, é o sacrifício de Cristo Jesus. Então, tire essa justiça própria, porque você não é tão bom assim. Um outro pregador, ele disse: tudo que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo. Esse sou eu, esse é o Wander. Mas a bondade que você vê em mim é Cristo Jesus. Então muitos não tomam a ceia por causa dessa justiça própria. Eu não sou digno de tomar a ceia, no outro mês eu vou tomar. Não merecemos nada, amados. É incoerente, presta atenção, é incoerente. Você deixa de tomar a ceia, eu não vou tomar a ceia esse mês, mas acredita que vai para o céu. Você vai para o céu e fala: não, eu vou para o céu. Já que você crê que vai para o céu, por que você não pode tomar a ceia? Quer dizer que a ceia é superior ao céu? Consegue entender o que eu estou falando? Quando você deixa de tomar a ceia, fala: não, esse mês eu não posso tomar a ceia, só vou tomar no próximo mês. Tá, eu te pergunto, você crê que vai morar no céu? Sim. Então você está dizendo para mim que a ceia é superior aos céus. Então, amados, devemos participar da ceia toda vez que nós temos a oportunidade. Todas as vezes que você tem a oportunidade, tome a ceia. Alguns não tomam a ceia porque não valorizam, né? Hoje nós fizemos questão de distribuir os kits aqui na porta. De 6 horas da manhã até 9 horas, tinha irmãos devidamente higienizados, tomando todo o cuidado necessário para te entregar o kit. Mas tem pessoas que não valorizam isso. Para que eu vou tomar a ceia? Tanto faz, não importa. Outros querem quantificar. Não, nós só podemos, pastor, tomar a ceia uma vez por mês. Amados, no Novo Testamento, eu já li várias vezes, nunca encontrei um cesto quantificando a quantidade de vezes que você deve tomar a ceia. Eu nunca encontrei um cesto dizendo assim: eis que vos digo que tomarás a ceia uma vez por mês. Mas eu acredito que você deve tomar quantas vezes necessária, que você tiver a oportunidade. Alguns também querem rotular, querem patentear, como se a ceia pertencesse a uma denominação. A ceia do Senhor não pertence a nenhuma denominação. A ceia do Senhor pertence ao corpo de Cristo. Quando Jesus, ele convidou os discípulos para participar da ceia, naquele momento, dentro daquele cenáculo, não havia sequer uma denominação. A primeira denominação surgiu no ano 325, 326 aproximadamente. Não havia denominações. Então a ceia do Senhor não é exclusividade de alguém. A ceia do Senhor não é exclusividade de uma denominação. A ceia do Senhor pertence ao corpo de Cristo. A ceia do Senhor pertence a mim, pertence a você, você que está assistindo. A ceia do Senhor pertence a você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Amados, porém, eu creio que a ceia do Senhor, ela tem muito mais profundidade. Muito mais profundidade. Observe, estudando Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, anotem esses textos para você estudar depois. A principal direção é comer e beber. Comer e beber. E Mateus 26, versículo 28, fala que para a remissão dos pecados. E Marcos 14, 24 fala assim: a favor de muitos. E Lucas 22, 20 fala assim: a favor de vós. Mas precisamos comer e beber.
Você que está ouvindo essa palavra, prepare o seu kit, porque hoje você vai comer e beber para a glória de Deus. Amém, amados? É muito mais do que um memorial. É muito mais do que um memorial. A ceia do Senhor é uma expressão de amor de um pai que preparou para os filhos uma mesa. Pode focar aqui, por favor, Wagner? A ceia do Senhor é uma linguagem de amor. É uma mesa que o pai preparou para os filhos, com o cálice, que representa o sangue de Cristo, e com o pão, a carne dilacerada. E essa mesa, ela custou caro, custou a vida do seu unigênito. A ceia do Senhor é uma expressão de amor, que os filhos, estão ali sentados ao redor da mesa. Os filhos estão sentados ao redor da mesa e o pai, a mãe observando, eles comendo. Qual pai, qual mãe que não gosta de ver os filhos sentados na mesa comendo? Não é verdade? Ainda mais quando você prepara um alimento muito especial. Você prepara numa quantidade que é suficiente para os seus filhos. E você sabe da importância dos teus filhos participar da mesa, porque eles comendo, eles estarão bem nutridos e eles vão se desenvolver. Um pai e uma mãe fica preocupado quando o filho não quer comer. Quando o filho não quer sentar à mesa, um pai e uma mãe observadores vai entender que algum problema está acontecendo. E se um filho chega sujo na hora do almoço, o pai e a mãe não vai expulsá-lo. Você não senta em nossa mesa. Simplesmente vai pedir para que ele lave as mãos e venha imediatamente para a mesa, porque ele precisa participar da comunhão. E agora, amados, então, se ele está nessa comunhão, nesta mesa, ali eles estão renovando e reafirmando os laços familiares. É ao redor da mesa. Por isso que hoje nós encontramos famílias, estão mais fracas, porque elas não exercem essa cultura da mesa. Um come dentro do quarto, outro come lá na sala, outro lá no quintal. Muitos foram criados assim. Mas é interessante que você que tem a oportunidade, coloque a sua família ao redor de uma mesa. Coloque a sua família ao redor de uma mesa. Comer junto. Todo pai, toda mãe prepara a mesa porque ele tem prazer e alegria ver os filhos comendo. Se nós que somos naturais pensamos dessa forma, imagina o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial faz questão que eu e você se sente ao redor dessa mesa. Escuta bem, é por isso, amado, que nós não podemos desprezar. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ou então desvalorizar, não, outro mês, outro dia, agora não. Precisamos comer e beber daquilo que o Senhor preparou para nós. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Agora vamos para o texto de João, capítulo 6, versículo 48. João, capítulo 6, versículo 48. O próprio Senhor Jesus, ele se declara dizendo: eu sou o pão vivo que desce dos céus. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Quando você lê esse texto aí na sua casa, é interessante que após esse discurso, muitos o abandonam, porque acharam que ele estava falando ali, de canibalismo, comer a carne dele. Como assim comer a carne dele? Mas ele estava se declarando: eu sou o pão da vida. E no versículo de número 49, ele faz um comparativo com o maná no deserto. Olha só o versículo de número 49.
Colocou aí? Está colocando, Wagner? Ele faz um comparativo. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Veja bem, o maná era a provisão de Deus para aquela multidão de pessoas. O maná era um alimento espiritual, era algo sobrenatural para homens, mulheres, jovens e crianças. Todos deveriam comer desse maná, que descia como um orvalho e era colhido pela manhã. Era a provisão de Deus para alimentar e manter nutrido aquele povo que precisava de forças para atravessar o deserto. Literalmente, eles precisavam comer o maná diariamente. Todos os dias eles precisavam comer o maná para ter força e para ter nutrição. Então Cristo desceu dos céus como pão vivo e é a provisão de Deus para mim e para você. Por isso nós também precisamos comer, participar desta ceia, porque ela vai nos manter alimentados. Você pode dizer amém, igreja? Agora é interessante que o povo no deserto que estava comendo maná, uma comida celestial, uma comida sobrenatural, eles começaram a reclamar. Eles começaram a reclamar que não estavam satisfeitos, estavam enjoados. Números, no capítulo de número 11, versículo 5, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Quer dizer, nós não queremos mais do pão que desce dos céus. Nós queremos a comida que o Egito fornece para nós. E interessante que aqui eles falam que eles comiam de graça. E não comiam de graça porque eles eram escravos. Eles precisavam produzir tijolos, precisavam levantar os monumentos, a cidade para os faraós. Eles não comiam de graça. E aqui no texto eles estão dizendo que comiam de graça. Então eles estavam com saudade daquilo que o Egito oferecia. Amados, preste atenção. O desejo da comida do mundo produz a morte. E hoje, talvez, alguém assistindo essa ministração, de repente está com saudade da comida do mundo lá fora. Está com saudade do consumo das drogas, do consumo do álcool, do consumo da prostituição, do consumo de outras coisas. Quando eu estava lá fora, quando eu estava lá no baile, quando eu estava lá não sei aonde, quando eu estava lá, e aí tem aquele desejo, aquela lembrança, eu era feliz. Como você era feliz, escravizado pelo diabo? Quando você entrou na igreja, você entrou abatido, ferido, machucado. Mas parece que nós temos uma memória curta, porque esquecemos do chicote de Faraó, esquecemos do mal que veio sobre os nossos ombros, a família que foi destruída, sonhos que foram destruídos, projetos que foram interrompidos por causa da comida da terra do Egito. Eles desprezaram o maná que descia dos céus, porque eles estavam com lembrança e com desejo de comer o que o Egito estava oferecendo. E se você ler Números, capítulo de número 11, naquele dia Deus se indignou e falou assim: eu vou mandar carne, e a carne vai sair pelo nariz. E aí o Senhor mandou as codornas, e realmente eles mastigavam tanta carne em suas bocas. E quando eles faziam isso, de repente, Deus mandou uma peste. E aqueles que tinham o desejo de comer o que estava lá na terra do Egito, morreram naquele dia.
Então, amados, o desejo da comida do mundo produz a morte. Eles deveriam ficar agradecidos, gratidão pelo maná que estava descendo dos céus, algo sobrenatural que somente eles estavam experimentando. Você está me entendendo? Em outra situação, ele chama o maná, vou pegar esse pãozinho aqui, ele chama o maná de pão vil. Pão vil. Está lá em Números, no capítulo 21, versículo 5, chamaram de pão vil. Ou seja, a tradição para vil é amaldiçoado. Deus manda o maná dos céus, eles pegam o maná e falam assim, isso aqui é uma maldição. Isso aqui é uma maldição. Você tem noção do que eles estavam falando? Versículo de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Ou em tradução, do pão amaldiçoado. Quando eles declararam esta palavra, o Senhor liberou naquele deserto para que serpentes abrasadoras entrasse no meio do acampamento e os picasse. Serpentes abrasadoras, porque com certeza quando elas picavam alguém, você sentia o seu corpo inteiro em chamas, queimando. Elas estavam no deserto, mas elas não atacavam o povo, porque Deus protegia esse povo. Mas a partir do momento que entrou a murmuração, que eles reclamaram, as serpentes começaram a entrar. E quando houve a murmuração, então, eles foram picados. Preste atenção, quando eles comiam o maná do céu, com alegria e sem murmuração, eles eram livres das serpentes. As serpentes não picavam eles. O que isso quer dizer para nós? Amados, nós temos a ceia que está preparada nessa noite. Por isso que você precisa comer e beber, porque ela te livra da picada da serpente. E a picada da serpente aí fora pode ser uma depressão, pode ser um sentimento e uma vontade terrível de tirar a própria vida. A picada de uma serpente aí fora pode ser dor e sofrimento, e enfermidades dentro da sua casa. Por isso, nessa noite, olhe para o Cristo, porque naqueles dias de deserto, Deus falou para Moisés: levante uma serpente de bronze em uma haste. E ali foi levantado a serpente de bronze, e todos que olhavam eram curados. Nessa noite, você precisa comer e beber, e olhar para o Cristo. Amém? Você precisa comer e beber. Quando você come com alegria, quando você bebe com alegria, o Senhor te livra das picadas das serpentes abrasadoras. Glória a Deus! Voltando para esse texto de João, você vai acompanhar comigo a partir do versículo de número 54, João capítulo 6. Olha o que diz o texto: quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitos entendem esse texto como você crer, como eu tenho fé, e eu creio no Senhor, então eu tenho a vida eterna. Mas aqui, amados, está dizendo comer, está falando de uma atitude. Quem comer, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Ele já estava falando da ceia, dos preparativos, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu dos céus, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram.
quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Então eu preciso comer este pão e beber esse cálice. Amém? Ele traz cura, ele é remédio para as nossas vidas. Quem comer e beber tem a vida eterna. Então não é necessário somente crer. Você precisa comer e precisa beber. Os nutricionistas, eles dizem o seguinte: você é aquilo que come. Já ouviram essa expressão? Você é aquilo que come. Então a pergunta que eu faço para você: do que é que você se alimenta? Porque se os nutricionistas estão falando, você é aquilo que come, do que é que você se alimenta? Você se alimenta da prostituição? Então o que você é? Você se alimenta do álcool? Então o que você é? Eu não estou falando nada, você que está dizendo. O que é que tem te alimentado? Nesses dias agora de pandemia, não tem sido dias fáceis para ninguém. Mas aí cedo, você coloca lá na televisão, e morreu fulano, e morreu ciclano, e vai morrer mais não sei quantos. Você está se alimentando de manhã cedo, 7 horas da manhã você está se alimentando. Meio-dia, a mesma coisa. As pessoas mandando vídeos no WhatsApp para você, de pessoas sofrendo, mandando mensagens, você assistindo a televisão à noite. Como você acha que vai ficar se alimentando de tudo isso? Não estou falando para nós ficarmos desinformados. Eu procuro ficar bem informado do que está acontecendo, mas eu não posso me alimentar disso. Eu não posso deixar que isso entre na minha vida. E talvez hoje você está entrando em áreas da internet, em algumas situações, e você está se alimentando. Como os nutricionistas disseram, você é aquilo que come. Eu já falei esse exemplo e quero falar de novo a respeito da minha esposa, a pastora Fabiana. No ano passado, em maio, ela pegou a Covid. Eu e ela, eu peguei primeiro, depois ela. E ela ficou muito mal em casa, sentindo falta de ar, sentindo muito mal-estar. E aí eu peguei minha esposa, era por volta de 11 horas, meio-dia, e levei ela em um hospital particular. Quando eu cheguei lá na recepção daquele hospital, tinha umas 50 pessoas esperando por atendimento. E aí as pessoas estavam ali nervosas, estressadas, ninguém querendo se encostar em ninguém, em máscara. Isso maio do ano passado. E aí ela sentou embaixo de uma televisão. E aí era o Jornal do Meio-Dia. E o Jornal do Meio-Dia fala assim: Cuiabá agora é o epicentro da pandemia. E vai morrer tantos, e vai morrer. Quando começou a trazer essas notícias, e ela embaixo da televisão, eu olhava para ela, olhava para mim, ela disse assim: me leve embora, eu quero ir para casa agora. E nós entramos no carro, eu falei: você quer que eu te leve em outro hospital? Ela falou: não, eu quero ir para casa. E quando ela chegou lá em casa, ela literalmente comeu a Bíblia. Ela literalmente comeu o inário. Nós cantamos os hinos da harpa, ela comeu esse inário. Ela estava assistindo de 4 a 5 pregações por dia na internet. Então ela comeu palavra, ela foi comendo palavra. E ao mesmo tempo tomando as medicações. Logo, logo ela já estava recuperada. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nos dias de dor e aflição que ela enfrentou, ela comeu aquilo que era de Deus. E aquilo que era de Deus trouxe vida dentro dela. Você está me entendendo? Veja bem, o pecado entrou na humanidade porque Adão desobedeceu e comeu. E a vida entrou quando obedecemos e comemos. Amém? Então, quando você obedece e come, você recebe vida de Deus. Por isso é importante participar da ceia. Por isso é importante você estar presente. Veja bem, a igreja primitiva,
ela, no versículo, Atos capítulo 2, versículo 42, preste atenção nesse texto. A igreja primitiva diz assim, coloca isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão aqui não é comida natural, está falando da ceia. Porque aí na sua casa, olhe o versículo de número 46, está falando de comida natural. Mas aqui está falando justamente que quando eles se reuniam, quando eles estavam juntos, estavam em comunhão, eles partiam o pão, tomavam a ceia junto e oravam. E isso não era feito lá dentro das sinagogas. Eles não precisavam de um templo para fazer isso. Eles estavam fazendo dentro dos lares, em comunhão com os outros irmãos, não isolados, não desigrejados, mas estavam em pequenas comunidades, partindo o pão juntos e orando com alegria. Atos capítulo 20, no versículo de número 7, declara assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então aquela comunidade estava esperando Paulo para partir o pão, para tomar a ceia junto. Eles faziam questão de tomar a ceia junto. Você está me entendendo? Porque eles sabiam que há poder, eles sabiam que há um propósito em tomar a ceia, em comer o pão, em beber o cálice. E nesta noite, você que está ouvindo essa mensagem, você vai comer e vai beber. Comer o pão, que representa a carne do nosso Senhor Jesus, e beber do cálice, que representa o sangue que foi derramado. Você pode dar um glória a Deus? Aí agora, onde você está, na sua casa, eu gostaria que você se colocasse de pé. Você se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Quem está aqui comigo também, se prepare, porque esse é o momento de ceia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Não deixa nada distrair você nesse momento. Não deixa nada te tirar o foco desta mensagem. Veja bem. Coloque para mim Isaías 53, versículo 4 ao 5, na NVI. Você que está ouvindo essa mensagem, aí nesta casa, na sala ou no quarto, você que está ouvindo essa mensagem, aí dentro desse hospital, do trabalho, eu quero dizer para você que eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que restaura. Já colocou o texto? Isaías 53, no versículo 4 ao 5, diz assim, ó: certamente, presta atenção, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, literalmente, esse é o corpo do nosso Senhor. Mediante essa palavra, foi quebrado, rasgado. Você está vendo essa imagem? Moído por nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as doenças. Vou mais além. Ficou pedaços, não ficou? Mas, por causa das transgressões e do pecado da humanidade, foi moído, esmagado.
para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você possamos ser curados. Amém? Você que está com um pão na mão, segure esse pão. Peço que o nosso irmão distribua para todos que estão aqui, o mais breve possível. Você está com esse kit na mão, você vai separar o pão. Não coma esse pão ainda. Amém? Segure esse pão e olhe para esse pão. Obrigado. Olhe para esse pão. Esse é o corpo de Cristo, que foi moído, que foi ferido para que você fosse curado. E Ele nos ensina a comer e a beber. Qual é a enfermidade que está sobre o teu corpo? Por isso que foi moído, porque cada célula, cada parte do corpo recebeu a cura. Então agora eu gostaria que você feche os teus olhos, mas não coma ainda. Feche os teus olhos. Eu vou agradecer. Ouça só a minha voz. Senhor, te agradecemos por esse pão que representa a carne que foi dilacerada, moída por nossas transgressões. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Agora você coloca ele na sua boca. Mas quando você estiver com ele na sua boca, qual é a enfermidade que está sobre o teu corpo? Olhe para a cruz de Cristo agora. Olhe para a cruz de Cristo. Leve essa enfermidade agora lá para a cruz de Cristo. Cristo pagou o preço na cruz para que você seja curado. Cristo pagou o preço na cruz para que você receba cura. Coma deste pão agora, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Cremos nessa noite que vamos ouvir testemunhos de milagres. Homens e mulheres que estão sendo curados do câncer, curados da virose, curados, meu Pai, de caroços no corpo, de dores musculares, de reumatismo. Homens e mulheres que estão recebendo cura através dessa ceia. Porque toda enfermidade agora está sendo transferido para a cruz de Cristo. E tomamos posse da cura em nossas vidas. Amém? Agora o suco da videira, por favor. Segure o suco da videira. Efésios no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, precisamos discernir o corpo e o sangue, porque o corpo é remédio para a nossa alma, é remédio para o nosso corpo físico. Amém? O cálice, o sangue, é a purificação dos nossos pecados, a remissão. Ainda que você esteja, como diz a palavra, como os pecados como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a própria neve. Quando eu bebo desse cálice, Ele me purifica, Ele me justifica, porque o sangue trata com um pecador. Eu gostaria que agora você prepare o seu cálice. Áreas na tua vida que você está lutando para vencer, áreas na tua vida que você está tentando levantar, se reerguer. Olhe agora para o que Cristo fez por você.
olhe agora Cristo te levantando deste lugar e transformando a sua vida e te dando força para vencer. Beba do cálice. Senhor, nós te agradecemos, porque através do teu sangue temos a remissão dos nossos pecados. E eu creio que nessa noite o Senhor está levantando homens e mulheres, transformando vidas, libertando do pecado, homens e mulheres que darão testemunho da tua presença. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Coma deste pão e beba desse cálice, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. O maná que descia dos céus, descia todos os dias. Nós podemos tomar da ceia todos os dias. Ela traz vida e ela traz restauração e cura. Tenho certeza que eu vou ouvir testemunhos de homens e mulheres que foram curados nessa noite. Você crê nisso? Então levante as mãos para frente e eu quero orar te abençoando e encerrando esta reunião. Altíssimo Deus e eterno Pai, eu oro por homens e mulheres que estão ouvindo esta programação, que estão sendo ministrados agora. Peço que haja cura sobre toda enfermidade física, em nome do Senhor Jesus. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse lar, que Jeová Shalom, Deus da paz, esteja dentro desta casa, aí neste leito, nesta empresa. Eu declaro uma semana abençoada na vida dos irmãos. Eles vão prosperar. Aonde eles colocarem as mãos, milagres vão acontecer e o teu nome será exaltado, Deus. Guarda o teu povo, proteja o teu povo e livra o teu povo de todo mal. Pai, assim nós oramos e pedimos. Eu quero declarar as bênçãos, Pai, de números sobre a vida dos irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar, a paz que somente Cristo pode te entregar. Glória a Deus, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. As crianças estão aí na sala, então chame as crianças. Isso mesmo, vamos todo mundo junto? Segura firme aí. Segurou? Então, juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe. Um abraço virtual dos pastores desta casa, no nome de Jesus.